que aconteceu? Eu fui até uma clínica aqui em São Paulo conhecer uma técnica diferente chamada oxigenoterapia hiperbárica. É um tratamento que utiliza oxigênio puro, 100%, principalmente para aquelas pessoas que têm varizes ou aquelas pessoas também que têm aquelas cicatrizes difíceis de curar, de cicatrizar. Aliás, aquelas feridas, né? Difícil de cicatrizar. Esse tratamento é realmente incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só. Hoje eu vou mostrar para vocês um tipo de terapia ainda não muito conhecida, mas que já tem ajudado muitas pessoas. Imagina uma câmara onde você é submetido de 2 a 3 vezes a pressão atmosférica enquanto respira oxigênio 100% puro. Não entendeu muito bem? Calma que eu vou te mostrar a oxigenoterapia hiperbárica. É muito interessante, então bora conhecer. E o doutor Igor Sincos, que é cirurgião vascular, já me recebeu aqui no seu consultório. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Camila. É uma satisfação participar novamente. E para começar, a gente queria saber o que é realmente a oxigenoterapia hiperbárica. Beleza. A oxigenoterapia hiperbárica é a utilização do oxigênio dentro de uma câmara pressurizada, onde você consegue elevar muitas vezes a quantidade de oxigênio nos tecidos, na corrente sanguínea, né, e nos órgãos. Certo. Isso gera uma série de benefícios que a gente pode utilizar para tratamento e prevenção de algumas doenças. E para quais tipos de problemas, de doenças, pode ser usada essa terapia? Então a gente utiliza para tratar situações onde você tem os 3 Is que eu falo, né? Os tecidos, os órgãos são tecidos, né? A gente na medicina chama de tecido. Então a pele, o músculo, o osso, o cérebro, tudo são algum tipo de tecido. Quando você tem um tecido que está inflamado, infectado ou isquêmico é sem circulação, você tem um benefício da oxigenoterapia hiperbárica. Você consegue reverter esse quadro de isquemia, facilitar que o organismo combata as infecções, modela todo o processo de inflamação, reduzindo a inflamação quando precisa, aumentando quando precisa, porque chega o oxigênio no local, no alvo, né, dentro das mitocôndrias, das células de defesa, e você consegue ter um resultado de combater todos esses problemas. Problemas vasculares também. Problemas vasculares sim, principalmente quando você tem falta de circulação. Então a gente chama de isquemia quando você tem a suspensão de uma circulação em uma determinada região. Como funciona a circulação? Nosso coração contrai e ejeta o sangue sob pressão pelas artérias, que você sente a pulsação, levando vida e oxigênio nos tecidos. Volta pelas veias, né, para trazer todo o lixo celular, o gás carbônico, para oxigenar no pulmão e no coração novamente. Então é um ciclo que vai indo e voltando. Quando você tem uma dificuldade entre o sangue chegar em algum local, você pode ter uma obstrução, uma trombose no braço, na perna, um AVC, um infarto do coração, quando você tem uma falha disso daí, né? Então, situações onde você tem um déficit de circulação, quando você utiliza hiperbárica, é um adjuvante, né? É um método a mais para você conseguir levar a oxigenação nos tecidos. Então, você consegue reverter quadros, principalmente os quadros limítrofes, assim, quadros que estão entre o risco de salvar e de perder com o oxigênio, você tem grande chance de salvar em determinada situação, entendeu? Existe alguma contraindicação, por exemplo, que tem problemas cardiovasculares ou enfim, pode usar esse tratamento? Pode usar. A principal contraindicação é se a pessoa tem algum problema no ouvido, né? Um detalhe técnico, às vezes ela tem a tuba auditiva ocluída e não consegue fazer essa equalização de pressão. E aí é difícil que o tratamento fique ineficaz. Se a pessoa tiver com um resfriado forte, também uma gripe, também aumenta a secreção, pode ter algum probleminha no ouvido, no tímpano. Então essa é a principal contraindicação. Outra contraindicação importante é o glaucoma de ângulo fechado, que é a partir do olho, que também tem relação. Toda vez que você tem uma relação com a pressão, onde o paciente pode ter um risco de um aumento de pressão gerar um malefício, aí a gente suspende, não faz. Entendi. E precisa de prescrição médica para fazer esse tratamento ou qualquer pessoa pode fazer? Não, precisa. Precisa de prescrição médica, né? A gente às vezes recebe aqui pessoas que querem fazer a sessão, mas tem que passar por uma avaliação médica, né?
Bom, doutor Igor, a gente pode ir até lá, então, conhecer de perto esse equipamento e você pode mostrar pra gente como funciona? Claro, com certeza. Vamos lá, então, conhecer. Esse é o local, então, de tratamento, né, doutor? Onde nós temos aqui as câmaras. E eu queria que você explicasse agora como é que funciona a partir do momento que o paciente chega. Tem que ter uma preparação? Tem que ter uma preparação, né? Essa câmara, então, vai estar oxigênio lá 100%. Tá. Né? Quando você tem oxigênio a 100%, você tem uma chance maior de ter algum acidente em termos do fogo. Né? Certo. Então, para entrar lá, tem que colocar uma roupa 100% algodão, tirar todos os adornos, né? Não pode entrar com nada eletrônico. Né? Aí a gente coloca o paciente ali dentro, né? Liga um sistema de TV onde ele consegue assistir algum documentário, algum filme, né? E para poder passar essa hora aí, esse tempo que ele precisa para fazer o tratamento. Tá, que geralmente dura 1h30. Depende do quadro e do paciente, tá. Né? Em média de 1 a 1h30 a sessão, né? Mais do que isso não, menos do que 1 hora é ruim. Então a gente tem esse intervalo entre 1 e 1h30, dependendo do tipo de patologia do paciente. E quantas sessões são necessárias? Olha, não tem uma resposta precisa, né, de quantas sessões. Nós fazemos em torno de ciclos de 10 sessões, né? Eu gosto muito de fazer assim. Então a gente faz um planejamento, né? No mínimo 5, ideal 10 sessões, faz as 10 sessões, avalia os resultados e decide se dá continuidade ou não, né? E precisa ter um intervalo entre uma sessão e outra? Não, pode fazer diariamente. Não dá pra fazer 2 sessões no mesmo dia, mas diariamente dá pra fazer, né? E pós-tratamento, o paciente saiu daqui, ele precisa ter algum cuidado? Ou não? Saiu daqui, vida normal? Não, saiu daqui, né? A gente, para colocar ele na câmera, a gente mede a pressão arterial, a frequência cardíaca, vê como é que tá a glicemia, né? Para ver se está tudo no eixo, tudo certinho. Saiu daqui, acabou o tratamento. Se troca ali e vai para casa, vai fazer suas atividades. Pode ir para academia, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, não tem restrição nenhuma. E o que o paciente sente lá dentro? Ele sente algum incômodo, alguma pressão, alguma coisa diferente? A sensação no corpo não, zero. Você não sente nada. O que você sente é uma pressão no ouvido, a enfermeira sempre fica do lado, explicando passo a passo, então essa pressão vai sendo aumentada devagarzinho, a cada tantos segundos ou minutos a pessoa dá uma engolida e equaliza o ouvido e daí não tem problema. E no caso da pessoa ter placas, próteses ou marca-passo, por exemplo, também pode? Pode, não é igual ressonância, né, que tem aquelas restrições. Sim. Se está dentro do corpo, não tem problema nenhum. Né? O que não pode é algo externo, por exemplo, entrar com o celular no bolso. É um perigo, entendeu? Então a gente sempre revisa, conversa, explica várias vezes para que não tenha nada externo, né, de metal ou que possa fazer alguma energia eletrostática. Viu só que demais esse tratamento? Eu adorei ter conhecido. Espero que vocês gostem também. Quero agradecer mais uma vez o Igor Cincos, doutor Igor, que é cirurgião vascular. O arroba dele, o Instagram dele, para você conhecer mais o trabalho, é @doutor_Igor _Cincos, Dr. Igor _Cincos. Muito obrigada por ter recebido a gente, toda a equipe aí, tá? Um beijo pra vocês. Bom, agora é o seguinte, a gente vai pra uma pausa, é bem rapidinho, já já estamos de volta.